Fala turma, tudo bom? Então vamos começar a nossa revisão. Eu tenho diversos alunos hoje aqui como plateia, além de vocês. Então, como eu prometi, a revisão é mais ou menos o que cai na prova, é mais ou menos também o que a gente viu durante o semestre. Eu não vou dar as questões, mas praticamente é o resumo de tudo que a gente viu dentro desse primeiro assunto de empreendedorismo, e a gente vai trabalhar esses assuntos. E aí, eu espero que vocês estudem. Detalhe para alguns artigos de intraempreendedorismo que eu coloquei nas atividades ali no Google Classroom. E a ideia é que vocês prestem atenção e dêem uma leiturazinha, principalmente na parte de intraempreendedorismo. O resto, como se trata de uma cadeira eletiva e sem muita dificuldade, sugiro que vocês leiam os slides, né? Eu boto ali alguns conceitos e tudo que eu peço está ali. Um detalhe bem específico, eu não quero a resposta. Muitas vezes, se eu quiser a resposta de vocês, eu dê sua opinião. Eu coloco uma questão dessa forma. Dê sua opinião. Diga o que você acha. Aí é o que você acha. Mas se eu perguntar, diga a definição de empreendedorismo, por exemplo, eu quero a definição que a gente viu na sala de aula, que eu disse que cai na prova e etc. E tal. Então, se eu perguntar o que é criatividade, normalmente não é a criatividade que vocês estão pensando, é a criatividade que eu dei na sala de aula, tá bom? Então, normalmente essa criatividade está no slide lá, o conceito que eu quero, não inventa. O conceito que eu quero é muito próximo do que a gente viu na sala de aula. Então, a nossa prova não precisa inventar nada, toda a prova está respondida pelos slides, tá? Então, eu vou corrigir a sua prova baseada no slide que eu dei na sala de aula. Por quê? Porque eu tiro isso de autor, né? Eu não invento da minha cabeça. Então, tem lá uma citação e eu coloco do autor. Então, estude pelo slide, principalmente empreendedorismo. Tá? É uma disciplina mais fácil. A gente vai ter a prática no próximo semestre, então tenha a noção de que a sua prova está ali. Então, eu vou falar os tópicos, eu não vou passar slide, porque os slides já estão feitos. A primeira parte que você deve estudar, definição de empreendedorismo. Vimos isso, eu falei várias vezes, como eu quero que você responda essa pergunta, caso ela caia na prova. Cuidado para você não confundir outras duas questões que são importantes na prova. Motivos para empreender e modos para empreender. O aluno gosta de confundir. Tá? O aluno gosta de confundir modos de empreender e motivos de empreender. Preste atenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está trabalhando com motivos para empreender, você vai ter uma resposta. Se eu perguntar modos de empreender, você tem outra resposta. Tá certo? Então, se liga nesse tipo de pegadinha da prova. Então, dá uma estudadinha nessa parte. Logo para modos de empreender, eu posso perguntar as oposições do empreendedorismo. Tá? O que é que os especialistas acreditam que é uma oposição ao empreendedorismo? O que não é uma abertura de empresa, o que é uma... Então, por exemplo, a gente falou de herança, né? Só para vocês lembrarem, uma das formas de modos de empreender. Nos slides estão bem claro a diferença de motivos e modos, né? E também tem lá o título, oposição ao empreendedorismo. Uma coisa que normalmente eu pergunto na prova, os alunos erram bastante também. Quais são os benefícios para a sociedade do empreendedorismo? Então, está lá no slide, acho que é o penúltimo slide da primeira e segunda aula. Tá? Quais são os benefícios do empreendedorismo? Então, são três que a gente... Não são vários, mas três são principais e está lá no slide. Você pode botar 1000 benefícios, desde que os três que a gente deu na sala de aula estejam na sua resposta. Tá? Logo após, a gente vai fazer uma brincadeira. Normalmente, essa questão é mais fácil, mas é a característica empreendedora. Tá? Essa resposta é muito vaga. Quando eu coloco numa prova, é porque eu estou dando uma questão, facilitando a vida do meu aluno. Como a gente viu, tem diversas características do empreendedor, então é difícil de provar que o empreendedor não tem essa e tem aquela, mas dê uma olhada, veja quais são as características. Tem uma situação que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nem todo mundo quer abrir uma empresa, então o intraempreendedorismo importa bastante. Então a definição de intraempreendedorismo, ela é importante, assim como eu posso perguntar dessa forma, que eu acho que está lá no slide, você pode responder no slide. Eu pergunto no slide, eu faço essa pergunta no slide e já respondo nos slides seguintes.
Como estimular o empreendedorismo nas empresas? Como é que as empresas devem estimular? Como é que o gestor deve estimular o intraempreendedorismo na empresa? Tá? Então, faça essa pergunta no slide, se eu não me engano, é a aula 3, e aí faço a resposta. Tem 4, 5 slides seguidos que eu digo como um gestor deve estimular o intraempreendedorismo dentro das empresas, certo? Então, essa é uma questão. Indo para o slide de criatividade, eu posso perguntar definições do que é criatividade. Gente, vou voltar a repetir. Você pode ter a sua definição de criatividade e pode colocar ela na prova, sim. Porém, você vai ter que colocar a definição que a gente estudou na sala de aula. Eu estou pedindo a definição que eu coloquei na sala de aula e não a sua definição. Ah, eu vou botar minha definição. Bote, desde que a definição que esteja no slide esteja na sua resposta. Professor, eu preciso decorar a resposta? Não, não é isso que eu estou falando, mas ela tem que se aproximar do que a gente colocou. Se ela viajar muito, não vale, certo? Então, preste atenção nas definições que estão no slide, que são poucas. Não tem muitas definições nos nossos slides. O que é vantagem competitiva? Então, o que é criatividade? O que é vantagem competitiva? Importantes questões, muito importante, das últimas aulas que estão gravadas. O que é vantagem competitiva? Né? Então, a gente tem ali 5 etapas do processo de criatividade. Se eu perguntar assim, quais são as 5 etapas do processo criativo? Dê exemplo, explique cada etapa. Se liga. Aí vê, eu tenho processo criativo e tenho 5 habilidades criativas. São coisas diferentes. Então, se liga nessas duas, certo? Se liga nessas duas. Na próxima, como desenvolver a criatividade? Então, como é que a gente desenvolve criatividade? Normalmente, a gente viu na sala 3 técnicas da criatividade. 3 técnicas. Como desenvolver habilidade, a gente viu, eu acho que foi... Acho não tenho certeza. Brainstorm, teia de aranha e escamicé. Saiba essas 3 e dê uma explicada rapidamente. Por fim, saiba como estimular a criatividade dentro da empresa e quais são as barreiras de criatividade dentro da empresa. Então, gente, isso é o que eu vou perguntar na prova. Vou mandar para vocês já uma listinha. Já estou mandando a revisão para você assistir. Mas a lista é mais ou menos isso aqui que eu estou perguntando. Tá? Que eu estou lhe explicando. E aí vocês vão para a prova preparados. Beleza? Então, gente, estudem e vamos para cima.